Olá, pessoas, e vamos iniciar o capítulo 1 falando o que é a depressão, o que pode desencadear e quais os sintomas. E começando essa aula falando o que é a depressão. Ela é classificada como uma doença crônica psiquiátrica, o CID dela é número 10, onde a depressão acomete o lado emocional do indivíduo, com um quadro de intensidade leve a grave. E as principais características dessa doença são a profunda tristeza, além do sentimento de desilusão. Já a Organização Mundial da Saúde, OMS, denomina a depressão como o mal do século. Atualmente, a doença atinge mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo o Brasil o país latino-americano com a maior taxa de casos em sua população, no total de 5,8% de pessoas com depressão. Estima-se que a cada 5 pessoas, uma possui predisposição a desenvolver a doença. Presente na literatura médica e científica de todo o mundo, essa doença gera a necessidade de um acompanhamento médico com a finalidade de realizar um diagnóstico correto e direcionar a um tratamento adequado, específico para o caso em questão. Quando a depressão não é controlada, essa doença pode levar o indivíduo a doenças até mais graves, como, por exemplo, infarto ou AVC, até atos suicidas, uma vez que o seu portador deixa de ter prazer em sua rotina. O que pode desencadear uma depressão são vários fatores que podem estar nesse contexto. Estudos apontam alterações químicas no cérebro da pessoa com depressão. Isso ocorre porque há alguns processos envolvidos nas células nervosas. Os neurotransmissores, como a serotonina, noradrenalina e dopamina, transmitem impulsos nervosos entre as células. E aí é o caso que eu sempre falo para vocês fazerem exercício físico. O estresse crônico é outro fator que pode ser tanto físico como psicológico e pode desencadear também a depressão quando o indivíduo já tem alguma predisposição a essa doença. A genética também é outro ponto. Ela é favorável a esta doença e pode ser o ponto de partida para o surgimento da depressão. No entanto, há pessoas que mesmo com predisposição genética conseguem driblá-la. Outro caso são as variações hormonais. No período da oscilação hormonal que ocorre no período fértil do sexo feminino, promove a maior propensão a desencadear a doença, tornando as mulheres mais vulneráveis. E outros fatores também são impactantes para o surgimento da depressão, como, por exemplo, traumas na infância, pancadas na cabeça, histórico familiar, ansiedade crônica, enxaqueca crônica, problemas cardíacos, perda grave, separação conjugal, peso em excesso, sedentarismo, alimentação desbalanceada, as doenças sistemáticas como, por exemplo, o hipotireoidismo, os vícios como o uso de drogas, como álcool, cocaína, entre outros, o uso de manipulados como anfetaminas, os transtornos psiquiátricos, a dependência exagerada das redes sociais e da internet e muitos outros. E quais os sintomas de uma depressão? Entre os sintomas principais da depressão se destacam as alterações de humor,
fácil, irritabilidade da pessoa, sensação de angústia, de desamparo e vazio. Outros sintomas, além dos mencionados, podem manifestar sozinho ou combinados entre si. Essas manifestações ocorrem com grande frequência, sendo comum em vários casos a manifestação contínua do sintoma. E olha só, o sistema imune baixo é muito propenso à entrada de outras novas doenças, o desânimo, a prostração, o desinteresse, a apatia, a incapacidade de sentir alegria e prazer, o cansaço, a fadiga constante, que provocam uma sensação de, sabe, quando você fica com a sensação que você fez muito esforço para executar uma tarefa bem simples. Outro ponto é a falta de apetite, ou mesmo o aumento dele, a perda de peso, ou mesmo o aumento do peso, a falta de vontade, aquela desmotivação, ao mesmo aquela ansiedade, já uma tristeza profunda, uma sensação de infelicidade que não passa, a baixa autoestima, a perda de libido, a alteração no desempenho sexual, a falta de prazer sexual, a indecisão, o pessimismo, são vários, não é? Sentimento permanente de culpa e inutilidade, esquecimento, consequentemente da dificuldade de concentração. E o raciocínio ele fica também um pouco mais lento. A maior frequência também de problemas inflamatórios e infecciosos. E problemas relacionados ao sono, como insônia, sonolência excessiva, que é causada por essa recorrência, o sono leve, que também é recorrente, tá? E acordar muitas vezes durante o sono, dormir mais tarde. E tem também problemas psicomotores, como agitação ou apatia psicomotora, quase todos os dias. Também você pode ter aquela sensação de medo, desespero, insegurança, a interpretação geral de forma distorcida e negativa da realidade, sob uma ótica depressiva. E pode também ter o surgimento de dores ou outros sintomas não justificados, como por exemplo dor de barriga, diarreia, constipação, má digestão, azia, flatulência, dor de cabeça, entre outros. E pensamentos favoráveis ao suicídio ou morte. Além desses, todos esses sintomas mencionados aqui, há alterações fisiológicas. Isso mesmo, no nosso corpo. Ele pode originar doenças mais graves, como por exemplo as doenças cardiovasculares. Entre os exemplos mais comuns estão elas: a hipertensão, os infartos e os episódios de AVC, acidente vascular cerebral. Vamos começar recapitulando o que vimos no capítulo 1, a depressão e os seus sintomas. A gente viu o que é a depressão e os sintomas. E no capítulo 2, vamos falar quais os tipos de depressão que existem. A depressão, ela pode atingir uma pessoa com intensidade de leve até intensa. A depressão ela pode ocorrer de várias formas, diferenciando conforme os sintomas que ela apresenta. A gente vai mostrar aqui quais os principais tipos de depressão que podem atingir uma pessoa. E para a gente começar a falar desses tipos de depressão, que de modo geral a pessoa com depressão possui restrições para a execução de alguns trabalhos simples ou então de participar de atividades sociais.
Ainda assim, essas restrições representam um pequeno dano em seu desempenho pessoal e, de modo geral. É necessário ter mais atenção quando a crise de depressão atinge uma intensidade grave. Neste caso, geralmente a pessoa não consegue dar andamento em suas atividades sociais ou até mesmo desempenhar alguma de suas atividades domésticas ou profissionais. Quando a depressão não é tratada ou o seu tratamento não é eficiente, pode se tornar recorrente até que em algum momento ela atinge um estado crônico. E neste caso é previsto que podem haver enormes recaídas. Por isso, se você ou alguém próximo a você tiver algum sintoma de depressão, procure assistência médica para um diagnóstico completo e também correto, que é o primeiro passo para encontrar a recuperação deste mal. Então, sempre busque um especialista. E vamos começar a falar desses tipos de depressão. O primeiro é o transtorno depressivo recorrente. Como o próprio nome já diz, esse tipo de depressão ele é caracterizado pelas ocorrências reincidentes de crises depressivas. Há então a manifestação do humor deprimido. O transtorno depressivo persistente é menos intenso do que a depressão clássica. No entanto, geralmente dura 2 anos. O indivíduo não tem interesse e prazer pelas atividades que realizava antes. Sua energia é reduzida, geralmente reduzindo também o seu envolvimento pelas atividades. A baixa autoestima, falta de esperança e alteração no peso ou apetite. Agora vamos falar do transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar, ele é caracterizado pela depressão que apresenta uma oscilação entre as ocorrências de crises depressivas com crises de humor exaltado, autoestima inflada e períodos de humor normal. Nesse tipo de depressão, há o excesso de atividades com pressão de fala. A pessoa sente menos sono e apresenta certa aceleração do pensamento. Como resultado, tem-se uma pessoa com oscilação de humor extremo, irritável ou eufórico. Já o transtorno depressivo maior, a conhecida depressão clássica, esse tipo de depressão geralmente é caracterizado por sinais clássicos como o humor deprimido em excesso, demonstrando tristeza, além de desânimo acompanhado dos pensamentos negativos. O indivíduo tem ainda pouco interesse nas atividades que desenvolvia, ainda que sejam aquelas que eram mais prazerosas. Além dos sintomas mencionados, a pessoa tem dificuldade para dormir, ela muda seu apetite e peso, pode ser para mais ou para menos, além de uma sensação de não ter utilidade, havendo uma falta de energia. Esse tipo de depressão é muito comum o indivíduo apresentar ideias de morte ou suicídio. Agora temos o transtorno afetivo sazonal. Esse tipo de depressão, no surgimento do transtorno, à medida que se aproxima as estações de outono e inverno. E nessa época há o encurtamento dos dias e, consequentemente, a redução à luz do sol. A pessoa, nesses casos, apresenta mudanças de humor como consequência das alterações nos ritmos do corpo. Há também uma certa sensibilidade dos olhos à luz ou a diminuição do funcionamento do neurotransmissor serotonina e do hormônio melatonina. Então,
Se lembre de que pode se tratar de transtorno afetivo sazonal caso você se perceba melancólico, para baixo ou mais triste nas estações de outono ou inverno. Agora temos a depressão pós-parto. Ela é muito conhecida, principalmente no mundo materno. Essa depressão, ela ocorre entre as mulheres ou na gestação ou até um ano após o nascimento do bebê. Estudos brasileiros têm levantado a prevalência de depressão pós-parto entre 12% e 19% das novas mães. Poucos sabem, mas a depressão pós-parto pode ocorrer também entre os pais. Neste cenário, há preocupação exagerada envolvendo a condição do pai em cuidar por seu filho, esse filho recém-nascido. Então, as preocupações e ansiedade em fornecer uma vida completa ao filho, com o aumento da responsabilidade e o apoio da mãe, estão entre as causas da depressão. No cenário materno, a principal causa da depressão pós-parto é o grande desequilíbrio de hormônios como consequência do término da gravidez. Ainda assim, a depressão pós-parto pode ser relacionada a fatores físicos, emocionais, de estilo e qualidade de vida. Outro possível fator é o histórico de problemas e transtornos mentais a que a mãe possa ter tido. A depressão pós-parto possui crises depressivas de intensidades variáveis. No entanto, seus efeitos podem ser considerados graves e afetar tanto a mãe e o pai, quanto o seu bebê e também a sua família. Dependendo da intensidade, o vínculo entre mãe e bebê, sobretudo o vínculo afetivo, podem ser prejudicados. Em alguns casos, podem direcionar a prejuízos no desenvolvimento tanto social como afetivo e cognitivo da criança, podendo gerar também sequelas na infância e adolescência. Agora vamos falar da desordem disfórica pré-menstrual, a TDPM. Esse tipo de depressão acomete muitas mulheres devido à desregulação disfórica pré-menstrual. Essa depressão é conhecida também como uma condição grave, da famosa TPM. Como principais sintomas relacionados no período pré-menstrual estão a irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração, distúrbios do sono e do apetite e retenção de líquidos. Agora temos a depressão psicótica. Esse tipo de depressão é caracterizado pelas formas extremas de depressão. São apresentadas crises psicóticas, além de falsas crenças, ilusões, alucinações, delírios de culpa, pobreza ou de doença. Entre os principais sintomas estão alucinações, delírios, agitação e raiva. Também pode ter hipocondria, ideias recorrentes de suicídio, o sono conturbado, apetite reduzido, irritabilidade e eliminação da vida social e profissional. O seu tratamento envolve antidepressivos e terapias. Um tipo de terapia muito empregado no tratamento é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, a terapia racional emotiva comportamental, a TREC, e a psicoterapia de orientação analítica. Temos também um tipo de depressão que é o transtorno disruptivo de desregulação do humor, que é caracterizado por explosões de temperamento mais severas e recorrentes. Esse tipo de depressão ocorre com crises cuja frequência varia de 3 ou mais vezes por semana, podendo durar 1 ano ou mais. Esse tipo de depressão atinge cerca de 2% das crianças e 5% dos adolescentes. Pode ser gerado tanto pela hereditariedade
como por consequência de uma perda grande, como, por exemplo, a morte de um pai, o divórcio, a mudança de um amigo, entre outros motivos. No capítulo 2 desse curso, vimos quais os tipos de depressão existem e agora, no capítulo 3, vamos abordar a depressão sob o ponto de vista da idade, do sexo e de outros fatores. A depressão, quando se é observada através desses fatores, a gente começa a analisar, apesar de ter pontos em comum, ela pode ser originária, iniciar, vamos dizer, originada por diferentes motivos, como a gente já viu, e apresentar sintomas diferentes, de acordo com a fase de vida que a gente vai detalhar melhor para vocês nesse capítulo. A depressão na infância. Começando na infância, é mais difícil de ser diagnosticada nessa fase de vida. A depressão infantil, ela apresenta sintomas que são facilmente confundidos por birras e também mau humor. A intensidade, duração, a frequência e a alteração dos hábitos da criança são os fatores que podem auxiliar na detectação da depressão. Para um correto diagnóstico de depressão, é essencial que os sintomas estejam presentes em pelo menos 2 últimas semanas e que representem uma alteração considerável no dia a dia da criança. Como sintomas, a criança apresenta uma irritabilidade, uma agitação motora, que comumente podem ser confundidas com o transtorno de hiperatividade. Além desses sintomas, ter medo de dormir sozinha, não querer ir para a escola, reduzir seu rendimento escolar, a tristeza, cansaço, insônia, a perda ou ganho de peso, além de apresentar dores de cabeça e abdominais, são algumas pistas da depressão. O auxílio médico, ainda no início da doença, e o tratamento adequado são essenciais para evitar que a depressão prejudique o desenvolvimento da criança, sem interferir em seu processo de desenvolvimento, tanto psicológico como também no seu processo de desenvolvimento social. A depressão na infância ela pode ocorrer como consequência de relações desestruturadas entre os pais, como por exemplo a separação e o divórcio, cobranças exageradas e a falta de tempo para a convivência. Por isso, reforço positivo sempre é indicado na educação das crianças. Tenha sempre a comunicação aberta com a criança e busque evitar dizer ao seu filho o que fazer. Ouça sempre com atenção, pois assim você descobrirá facilmente as causas desse problema. Já na depressão na adolescência, as redes sociais, é isso mesmo, as redes sociais elas podem ser benéficas ou prejudiciais ao adolescente. Isso porque pode haver certo acolhimento dele, como também o seu envolvimento por pessoas pejorativas, que colocam o adolescente para baixo com o tempo e podem levá-lo a uma depressão. Exposição à violência doméstica, tanto emocional ou sexual, o bullying, assalto, abandono, o contato com substâncias psicoativas são alguns dos fatores que podem promover a depressão na fase da adolescência. E como sintomas, o adolescente ele pode vir a apresentar o isolamento social, evitar interação com os seus pais, até com os seus amigos também. Então ele se isola das pessoas. E os pais precisam identificar o quanto antes esse comportamento, porque resulta num sofrimento enorme para ele,
que pode ter o seu prejuízo social e emocional nesse jovem. E para evitar ou mudar essa situação, é importante que o adolescente tenha com quem conversar. Também é importante ter uma pessoa próxima a ele, que possa alertar a família, caso perceba que o adolescente está diferente. E os relacionamentos positivos com a família, o suporte na escola, uma boa alimentação e atividade física sempre são pontos muito positivos. Os tratamentos aplicados em casos de depressão na adolescência geralmente envolvem terapias e, em alguns casos, adotam os antidepressivos. Além destas medidas, é necessário que todas as pessoas mais próximas estejam envolvidas, dê muito carinho, muito amor, apoio e atenção a esse adolescente. Já a depressão na velhice é a depressão que tem sido basicamente identificada com a doença mental que mais afeta os idosos. A depressão chega a atingir nessa fase 15% dos idosos que possuem uma vida social ativa com a família e a comunidade. Entre os idosos que estão hospitalizados ou que enfrentam algum problema de saúde, a depressão chega a atingir até 50%. Essa doença varia entre a população idosa. Seus sintomas e duração são diferentes de um idoso para outro. Também há particularidades quando o idoso já teve a depressão ao longo da sua vida, ou se está tendo depressão agora que entrou nessa fase de vida. E isso também tem mudanças, porque geralmente, se a depressão apareceu somente quando o paciente entrou na fase idosa, os fatores que culminou a depressão está relacionado principalmente com a dificuldade de locomoção e perda do papel social, tendendo à solidão. Quando o paciente já teve depressão em outras fases da vida, é possível que a doença tenha atingido um estado crônico. Neste caso, temos entre principais sintomas, tanto para quem teve em outra fase, como para quem está tendo agora na fase da boa idade que eu falo, as queixas são dores no corpo, falta de apetite, insônia, perda de energia, tendência ao isolamento e também a apatia. Também são recorrentes a tristeza, a angústia e crises de choro. Assim como em qualquer outra fase da vida, o indivíduo idoso com depressão ele deve receber um tratamento apropriado. E também é necessário que todas as pessoas mais próximas também se envolvam nesse processo e dê muito amor, muito carinho. Não esqueçam do apoio e atenção ao idoso. Agora vamos falar depressão e o sexo. Algumas previsões indicam que em alguns períodos de suas vidas, cerca de 5 a 9% das mulheres apresentam uma crise depressiva. Da mesma forma, os homens apresentam um índice expressivamente menor, de 1 a 3%. Além do maior risco de desenvolvimento de depressão, em comparação aos homens, as mulheres são mais propensas a desenvolver vários tipos de transtornos depressivos, como, por exemplo, a distimia e o transtorno depressivo maior. Apesar das diferenças mencionadas acima, a depressão não é rara em homens. E não é rara mesmo, hein? Muitos homens também atualmente sofrem de depressão. Pelo contrário, já foi constatado que os meninos na fase entre a infância e a adolescência apresentam maior risco de depressão do que as meninas da mesma idade. Os homens idosos também têm um risco maior
de suicídio e como as mulheres apresentam também um risco de complicação de saúde devido à depressão. Estudos apontam que os homens buscam disfarçar a sua depressão fazendo uso de bebidas alcoólicas, o que pode ser responsável pela menor taxa relativa de depressão em homens. E olha só, os seguintes pontos identificam a condição de homem com depressão. Pouca paciência com relação ao estresse, o comportamento impulsivo dele, histórico de alcoolismo ou de uso de outras substâncias, histórico de depressão na família, alcoolismo ou até mesmo o suicídio. A depressão e a associação a outras doenças. A depressão, ela pode surgir em decorrência, sim, de outras doenças graves ou crônicas, que estejam associadas a um risco de morte ou que não esteja sob o controle do indivíduo portador da doença. E a gente tem doenças como tireoide, apesar de não serem detectadas, na maioria das vezes, as doenças de tireoide também podem causar depressão. Dores de cabeça, e os estudos sugerem uma forte associação entre as dores de cabeça e a depressão. Outra doença, acidente vascular encefálico, o popular derrame, também aumenta o risco de depressão. No capítulo 3, falamos sobre a depressão, sobre o ponto de vista da idade, do sexo e de outros fatores importantes. Agora, no capítulo 4, vamos falar da internet e os seus impactos na depressão. A internet tanto pode ser benéfica, como também pode ser prejudicial ao indivíduo. Uma coisa muito que se toca quando a gente começa a falar de internet e depressão, vamos começar a falar dos impactos positivos dela. São vários. Na utilização das tão conhecidas redes sociais. Um exemplo é o intercâmbio de informações e a utilização em tempo real do que acontece em todos os setores, acadêmico, comerciais, empresariais, entre outros. Como o Instagram, por exemplo, temos muitos amigos, familiares e colegas, né? E com isso a gente consegue reencontrar pessoas. Quantas pessoas a gente reencontrou, né, no Facebook? E olha só, a gente consegue interagir, compartilhar, comentar, postar coisas legais, engraçadas, colocar vídeo, além de várias formas de comunicação. O Skype, por sua vez, consegue encurtar distâncias desde as relações familiares até os ambientes corporativos, sendo amplamente utilizadas nas empresas na seleção de pessoas. Também temos, né, o Zoom, uma outra plataforma bem parecida com o Skype. O WhatsApp é hoje a maior comunidade com postagens de fotos, vídeos e mensagens instantâneas. E também já temos o WhatsApp Business. E consegue também juntar pessoas ao mesmo tempo. Os impactos negativos da internet, que a gente vai falar agora, apesar dos pontos positivos que a gente falou da internet, dela promover, a gente vem falar agora dos pontos negativos. Da mesma forma que ela aproxima as pessoas, a mesma ainda tem os seus pontos de desaproximar através, né, desses pontos negativos que a gente vai falar. O seu excesso com as redes sociais pode trazer realmente resultados muito negativos nas relações pessoais, na comunicação com o ambiente externo, além de mau desempenho profissional.
Um estudo recentemente realizado em uma Universidade do Canadá apontou que as redes sociais podem, sim, piorar a depressão dos jovens. O estudo contou com uma participação de cerca de 4.000 adolescentes canadenses. E estes jovens tiveram seus hábitos sendo estudados, como, por exemplo, o uso de redes sociais, a TV, os jogos eletrônicos e computador. Depois de 4 anos estudando esses comportamentos, os cientistas chegaram à conclusão que algumas dessas atividades podem aumentar os sintomas de depressão. Em outro estudo, a privação do sono ocasionada pelo amplo uso de eletrônicos foi apontada como uma causa pelo aumento da depressão entre crianças e adolescentes. Diferentemente dos jovens que passam muito tempo jogando, estudos diversos apontam que os jovens com mais tempo em redes sociais apresentam o sentimento de inutilidade, sintomas de depressão, mau humor e até ideias de suicídio. Esse comportamento ocorre provavelmente pelo sentimento de comparação com outros indivíduos usuários, culminando na redução da autoestima e promoção da insegurança. As pessoas, quando utilizam a internet com identidade oculta, tendem a ser mais antissociais, agindo de forma mesquinha quando anonimamente. Esse tipo de comportamento também é prejudicial à saúde mental do indivíduo. As tecnologias que a internet envolve, além de gerar plena dependência, afasta as pessoas da natureza e do cultivo das relações humanas. Além dos pontos citados, há ainda os conhecidos fake news, os cyberbullying, brigas, discussões, distorções da realidade e muita distração. E o que são fake news? São as falsas informações, muitas vezes espalhadas em redes sociais, como sendo notícias reais. O cyberbullying é o bullying praticado nas redes sociais. E vale lembrar que tem muitas coisas nos dias atuais surgindo pela internet. A dependência da internet pode gerar depressão, monofobia, entre outros transtornos possíveis. A internet tem auxiliado as tendências no avanço contínuo e rápido. No entanto, os profissionais cada vez mais se vê obrigados a lidar com situações desfavoráveis, tendo que se utilizar de habilidades antes não requeridas. No capítulo 4, vimos a internet e seus impactos na depressão. Agora, no capítulo 5, vamos conhecer os tratamentos para a depressão. E são vários os tratamentos disponíveis para a depressão, que são indicados conforme o tipo de depressão o paciente possui. Independente do tipo de depressão, o apoio da família e dos amigos é sempre essencial. Além disso, são pontos importantes que geram muitos resultados positivos. Primeiro deles, desenvolver uma rotina que empregue um estilo de vida saudável, consumir dietas equilibradas, manter o peso adequado com a prática regular de atividades físicas, de preferência atividades ao ar livre. Essas atividades ao ar livre costumam gerar uma sensação de alívio rápido, mesmo que temporário, pois de imediato elas já promovem o esquecimento da doença ao indivíduo. Um piquenique, uma caminhada no parque, um passeio de bicicleta, uma volta no bairro já são um bom começo. Isso porque essas atividades prazerosas contribuem liberando hormônio
hormônios conhecidos pelo sentimento de prazer, que é a endorfina e dopamina. Atividades de meditação, de dança, música, esportes, yoga são algumas opções que podem promover alguns períodos de calmaria, de leveza. Apesar dessas atividades, o tratamento apropriado ele é sempre necessário. E em alguns casos, um terapeuta é recomendado. Em outros, além do terapeuta, o envolvimento do médico profissional e o uso de manipulados. De toda forma, a depressão é uma doença que exigirá acompanhamento médico sistemático. E vamos falar dos quadros leves de depressão. Os quadros mais leves costumam responder bem ao tratamento psicoterápico junto a um terapeuta. A psicoterapia, ela contribui para a melhora do paciente, mas nos casos mais graves, ela sozinha não previne novos episódios e nem promove a solução para a depressão. Apesar disso, a terapia reestrutura o psicológico do paciente. Agora vamos falar dos casos mais graves. Nos quadros de depressão mais graves, no modo geral, os impactos que ocorrem são muito negativos em diferentes âmbitos da vida do paciente, no seu âmbito familiar, profissional e em sociedade. É indicado o uso de manipulados do tipo antidepressivos para remover a pessoa da crise. Boa parte desses manipulados não causam dependência. Um dos pontos negativos está no tempo considerável até iniciar a produção do efeito, entre 2 até 4 semanas. Outro ponto negativo envolvido são os efeitos colaterais que podem surgir. No entanto, o manipulado deve ser mantido por tempo considerável, algumas vezes até por toda a vida, para evitar o retrocesso no tratamento, as recaídas. Em alguns casos mais específicos, os manipulados classificados ansiolíticos e os antipsicóticos são associados aos antidepressivos em busca de melhores efeitos. Atualmente, há cerca de 30 manipulados antidepressivos que são empregados nos tratamentos de depressão. Seu uso é simples e não entorpece o paciente. Os antidepressivos, eles agem sobre alguns neurotransmissores, que são as substâncias que fazem o transporte da informação de um neurônio para o outro. Atualmente, estão distribuídos em diversas classificações e mecanismos de ação. Entre eles estão os triciclos, os ADTS, representados pelos compostos amitriptilina, imipramina e a clomipramina. Temos também os inibidores da monoaminoxidase, como a tranilcipromina. Nesta classe estão os manipulados mais antigos para a depressão. Temos também os inibidores que selecionam a recaptação de serotonina, ou, exemplo, fluoxetina, a sertralina, a paroxetina. Temos ainda inibidores duais que estão relacionados também à noradrenalina, a venlafaxina e a duloxetina, a dopamina ou melatonina. Outros manipulados que envolvem mecanismos diferentes, como a zirtazapina, ou agem em vários receptores, como a vortioxetina e a vilazodona, que são mais novos e ainda pouco usados no nosso país. É importante ressaltar que cada indivíduo reage de uma forma, e é por isso que é difícil afirmar que um manipulado é melhor do que o outro. De forma geral, os antidepressivos levam de 1 a 4 semanas para mostrar os primeiros resultados. Adicionalmente, 33% dos pacientes
não apresenta resposta ao tratamento inicial. Por isso, é essencial um acompanhamento próximo do indivíduo com depressão, principalmente nessa fase inicial. Atualmente, são encontrados testes genéticos que guiam a classe médica na escolha desses fármacos que serão mais bem metabolizados pelos pacientes. Esses testes geram, além de economia, nas tentativas e nos erros. Apesar dessa rapidez pelas informações diferenciadas, estes são exames de custos muito elevados, geralmente inacessíveis para a maioria das pessoas, e nem sempre guiam a uma escolha certeira nesse tratamento. Como efeitos colaterais dos antidepressivos, são observados a constipação, boca seca, problemas sexuais, ganho de peso, sonolência ou insônia, entre outros. Estes podem ser utilizados com ajuste na dose, algumas trocas ou até mesmo associações, dependendo dos sintomas apresentados ou do tipo de depressão identificada. O psiquiatra ainda pode ou deve receitar outros manipulados para associação, como ansiolíticos contra a ansiedade, os indutores do sono, os antipsicóticos ou estabilizadores de humor. Os estudos apontam evidências de que as atividades físicas em geral, quando praticadas junto de tratamentos farmacológicos e psicoterápicos, podem representar uma ótima aliada para eliminar o quadro da depressão. Novos tratamentos em desenvolvimento. E agora vamos falar desses tratamentos que estão chegando para dar uma ajuda muito grande na depressão. E os tratamentos são com estímulos elétricos. Os estudos recentes descobriram que existe uma região no cérebro chamada córtex orbitofrontal que, quando é eletricamente despertada, podem aumentar a sensação de bem-estar das pessoas portadoras de depressão. Quando aplicado, o estímulo elétrico ele estimula o estado de bem-estar, criando condições de bom humor em áreas relacionadas ao córtex orbitofrontal. A esketamina, que é o Spravato, a Food and Drug Administration, ela aprovou a esketamina como um dos primeiros novos tipos de antidepressivos em 30 anos. Esse tratamento, aplicado com a esketamina, apresentou uma enorme e significativa na recuperação nos sintomas da depressão, além de melhora conservada dos sintomas. A esketamina foi avaliada na forma de um spray nasal, indicada para uso em pacientes com depressão por resistência ao tratamento. Essa condição é importante, visto que há uma rejeição à terapia convencional para 1 em cada 3 pacientes com depressão. Além dos pontos positivos mencionados, o tratamento com a esketamina apresentou considerável efetividade, rapidez na ação em poucos dias. Em contrapartida, o tratamento comum, que demora de 1 mês a 2 meses para ver efeitos. Para fazer o efeito observado, a esketamina foi aplicada junto a um antidepressivo. A aprovação da esketamina pela Food and Drug Administration se deu amparada à recomendação de uso em um centro de tratamento certificado sobre a orientação de um especialista, com monitoramento após a aplicação da dose. Entre os efeitos colaterais apresentados estão sedação, falta de atenção e raciocínio, náuseas, vertigens, ansiedade e aumento da pressão arterial.
Apesar de todas as vantagens que o manipulado pode proporcionar ao paciente, o seu custo é relativamente alto. A aplicação de esketamina sairá nos Estados Unidos pelos valores de 590 e 885 por tratamento, cerca de 4.000 a 8.000 reais. Caso o recomendado seja 2 doses semanais, o custo pode chegar a mais de 30.000 mensais. E vamos falar do período de tratamento para eliminar a doença. De forma geral, quando a depressão está em seu primeiro episódio, o período de tratamento pode durar cerca de 1 a 2 anos até a sua eliminação. No entanto, recaídas podem ocorrer e com elas será necessário reiniciar o tratamento. Da mesma forma, há casos de pessoas que necessitam realizar os seus tratamentos por toda a vida. Essa última condição, por sua vez, não deve ser entendida como uma evidência de fraqueza, uma vez que a depressão deve ser sempre entendida e tratada assim como qualquer outra doença. Abordamos no capítulo 5 os tratamentos para a depressão e agora vou apresentar no capítulo 6 um teste para sabermos se temos a depressão. Papel e caneta à mão. Mas caso você desconfie que você ou alguém próximo possa estar sofrendo de depressão, veja agora como identificar e procure por uma orientação médica. Prontos para iniciar o teste? A seguir, você terá algumas perguntas que te auxiliarão na investigação se você possui depressão. Mas atenção, trata-se apenas de um indicativo. Portanto, não substitui o diagnóstico realizado por um médico especializado. Para você realizar o teste, precisará ser muito franco. Você vai responder as perguntas de 1 a 10, com algumas das opções abaixo. Eu vou deixar para vocês em anexo esse teste. Vamos ver a que mais se enquadra na sua situação. Nenhuma vez, 2 ou 3 dias, mais da metade dos dias, praticamente todos os dias. Nas últimas 2 semanas, com que frequência você se sentiu mal por algum desses problemas? 1. Você possui pouco interesse ou prazer em fazer as coisas? 2. Você tem ficado para baixo, depressivo ou sem esperança? 3. Você tem dificuldades para pegar no sono, insônia ou dormir demais? 4. Você tem tido muito cansaço ou falta de energia? 5. Você possui um apetite reduzido ou exagerado? 6. Você se sente mal, se considera fracassado ou acha que desapontou os seus familiares e amigos? 7. Você tem problemas de concentração para realizar suas tarefas, ler notícias ou ver televisão? 8. Você anda ou fala muito devagar, a ponto de outras pessoas perceberem? 9. Você já pensou que seria melhor morrer ou já teve vontade de se machucar? 10. Em algum momento de problemas ou dificuldades, foi muito difícil superá-lo? Avalie o resultado do seu teste. Se em mais de 4 perguntas você respondeu mais da metade dos dias, ou praticamente todos os dias, ou se você concorda com a pergunta 9, consulte um psiquiatra para uma melhor avaliação. Esse teste, ele promete identificar se você tem depressão recentemente. E olha só, um aplicativo foi desenvolvido em uma universidade do Canadá com o objetivo de reconhecer se seu usuário tem depressão.
Essa inteligência artificial utiliza a análise do timbre de voz do usuário. Esse aplicativo funciona coletando amostras de voz, enquanto as pessoas falam naturalmente. Após as coletas, ele reconhece e rastreia os indicadores de humor, como depressão, ao longo do tempo. O governo canadense se pronunciou a respeito, afirmando que a ferramenta pode desempenhar um papel essencial na vida dos habitantes do país. A depressão atinge cerca de 11% dos homens e 16% das mulheres no decorrer da vida. Apesar das opções de teste disponíveis e do aplicativo desenvolvido, é importantíssimo ressaltar que o diagnóstico da depressão ele é clínico. Envolve avaliações dos sintomas apresentados e a história de vida do paciente. Diagnóstico de depressão realizado por um especialista. O diagnóstico médico é realizado como um exame que levanta todas as características relacionadas à suspeita da doença. Adicionalmente, são questionados os sintomas, quando começaram, quando a duração e intensidade, qual a duração e intensidade deles. O histórico, se houver e como foi, também é levantado. O histórico familiar também é importante, bem como eventos de uso de drogas e álcool. Se não tiver relacionado a uma doença física, o paciente é encaminhado a um psicólogo ou psiquiatra. São eles que determinam qual o melhor tratamento: a psicoterapia, manipulados ou a combinação de ambos. No capítulo 6, fizemos um teste para descobrir se temos depressão. E agora, no capítulo 7, vamos evitar os fatores de risco que podem desencadear uma depressão. Se você deseja uma vida feliz e saudável, longe da depressão, atente-se aos pontos abordados agora e pratique-os. Vamos começar falando dos fatores de risco para desenvolver a depressão. Transtornos psiquiátricos que acometem milhares de pessoas em qualquer idade, sexo e condição social. A depressão gera desânimo e outros sintomas promovidos pelo desequilíbrio cerebral. Esses desequilíbrios cerebrais geralmente são gerados com a diminuição de neurotransmissores como a serotonina, mais conhecida como o hormônio do prazer e bem-estar. Vamos ver os principais fatores de risco que podem culminar no desenvolvimento da depressão. E são eles: o estresse crônico, excesso de peso, a ansiedade crônica, histórico familiar, sedentarismo e dieta desregrada, além de transtornos psiquiátricos, disfunções hormonais, problemas de coração, vícios em geral, como cigarro, álcool e drogas ilícitas, vício ou dependência de internet e redes sociais. Temos também traumas físicos ou psicológicos, pancadas na cabeça, separação conjugal, enxaqueca crônica. Previna a depressão e seja feliz. Quando você começa a cuidar da sua mente e do seu corpo físico, você está auxiliando a manutenção dele, distante da depressão. Adote uma alimentação saudável para ter a ingestão diária adequada dos nutrientes que o seu corpo precisa. Uma alimentação rica em azeite de oliva, peixes, frutas, verduras e oleaginosas
como por exemplo nozes, castanhas, entre outros, são o ideal para evitar a depressão. Isso é possível, porque esses produtos possuem muitos nutrientes que protegem e conversam com a rede de neurônios. Pratique as atividades físicas regulares. Sinta-se feliz consigo mesmo. A ciência provou que quando o indivíduo se preocupa com seu corpo, há um reflexo em sua saúde mental, que ocorre beneficamente. As atividades físicas liberam hormônios e outras substâncias importantes para a manutenção do humor. Ler, aprender coisas novas, ter hobbies, viajar e se divertir ajudam a manter distância da depressão. Isso é possível, porque essas atividades mantêm a cabeça ocupada e ativa, com pensamentos positivos. Contornar situações estressantes e dividir os problemas com amigos ou familiares é uma ótima opção. E pode ser também aliada a qualquer prática de uma atividade complementar. No capítulo 7, falamos de como evitar os fatores de risco que podem desencadear a depressão. E neste capítulo 8, vamos apresentar como você pode se comunicar com alguém que esteja com depressão e o que deve evitar para que não interfira em seu estado de saúde. A depressão é uma doença e, como qualquer outra, deve ser tratada corretamente até a sua eliminação. No entanto, devido à influência que esta doença exerce sobre o estado mental e emocional do indivíduo, tornando-o mais sensível e com baixa autoestima. É importante que o mesmo receba estímulos de carinho e força para mudar esse cenário. Cuidados com quem está enfrentando uma depressão é muito importante. E vamos falar dele agora. Nunca diga as frases que critiquem ou que diminuam o que a pessoa está sentindo. Como, por exemplo, a gente tem: você está criando um exagero, não é tão ruim dessa forma quanto fala. Outro exemplo: todos nós possuímos problemas, reaja. Sei que você está passando, já me senti assim também. Outro exemplo: tome o controle da situação, busque a melhoria de uma vez por todas. Outro exemplo: queria melhorar, isso só depende de você, basta querer. Outra forma de não falar com quem tem depressão: reaja, mude, porque a vida não para. Outra forma: você pode estar sendo egoísta. Não faça isso. Dê apoio, ampare, seja o porto seguro da pessoa com depressão. Diga de forma calma e amigável a quem está com uma depressão. Diga assim para ela: saiba que eu estou aqui para o que precisar. Você não está sozinho, eu estou aqui. Eu sei que não é culpa sua estar assim. Diga também: me diga, o que eu posso fazer por você? Outra forma: está precisando de algo? Podemos conversar? O que se passa em sua cabeça? Em que você está pensando? Eu te amo. Da mesma forma que demonstrar o apoio é essencial, praticar o silêncio também é fundamental. Além do silêncio, pode ser necessário um abraço, um acolhimento da pessoa, dar colo, fazer um cafuné e promover um momento de aproximação e carinho. Tenha em mente que um abraço apertado pode ter um grande significado, valendo mais do que várias palavras. Também é importante deixar a pessoa respirar, se restabelecer. Seja sempre presente na vida e na rotina da pessoa com depressão e jamais cobre ou critique nada a respeito da pessoa. Esse comportamento impacta de forma positiva
no tratamento dela. Algumas considerações a respeito da depressão. Vale lembrar, a depressão é uma doença e está cada vez mais comum no mundo de hoje. Não é bobagem, não é má vontade ou falta de responsabilidade. Se você está triste, desanimado e não encontra mais graça em nada na vida, procure já um médico para tratamento. Lembre-se, esta é uma doença como qualquer outra e, portanto, realizar um diagnóstico cedo é a melhor forma para retomar a vida de antes, com a qualidade de vida que você tinha antes. A depressão, ela pode surgir em qualquer momento, em qualquer etapa da vida, na infância, na adolescência, na maturidade ou até mesmo na melhor idade. Os sintomas da depressão, eles variam de um caso para outro. Em crianças, a depressão muitas vezes pode ser erroneamente atribuída a características de personalidade. Já nos idosos, por sua vez, a depressão pode ser confundida com o desgaste próprio dos anos vividos. Ter uma pessoa com depressão na família é uma situação que requer muita atenção e comprometimento. Os familiares devem buscar se informar sobre a doença que atingiu seu familiar, compreender as principais características, quais os sintomas que a doença demonstra e quais os riscos que ela envolve fazem a diferença para lidar com ela e talvez amenizá-los, contribuindo com algum conforto ao deprimido. É muito importante que a família ofereça apoio e reforço positivo para o deprimido, através da manutenção de certos hábitos, como a importância da alimentação equilibrada e da higiene pessoal. Também é muito importante ressaltar ao deprimido o quanto é benéfico o seu relacionamento com outras pessoas, estimulando tanto quanto possível o seu contato social e a busca por desenvolvimento de hobbies que tragam tranquilidade e alegria, conforme já abordamos em outro capítulo. Esses pontos, eles geram uma melhor qualidade de vida e contribuem diretamente para o sucesso do tratamento da depressão. No capítulo 8, abordamos as recomendações gerais e agora vamos recapitular o curso. Você pôde se aprofundar a respeito do mal do século, a depressão. Essa doença que tem atingido cerca de mais de 350 milhões de pessoas ao redor do mundo. Aprendeu o que é a depressão, quais os principais sintomas e características, as tendências a que o indivíduo com depressão pratica, aprendeu também como a pessoa pode ser levada até a condição de depressão, através de condições hereditárias, grandes traumas ou perdas e a condição de estresse crônico. A pessoa pode ser levada até uma condição de depressão. A depressão não é opção, não é uma escolha. Ela de fato acontece, ela atinge a pessoa que se torna cada vez mais deprimida, mais isolada, mais sensível e ausente do convívio social. A melhora da depressão é lenta, mas não é impossível. E é muito necessário se dedicar aos tratamentos prescritos por um médico ou especialista com condição de um diagnóstico preciso e correto, junto das atividades que geram conforto, uma alimentação adequada e bons hábitos. A pessoa depressiva pode ter seu tratamento mais acelerado. Hoje, existe um manipulado que acelera ainda mais o tratamento, mas junto dele há um custo consideravelmente alto. O apoio da família,
e amigos é essencialmente benéfico. Promover auxílio, segurança e sentimento de ter alguém para contar traz resultados muito positivos que, somados ao tratamento, geram avanços consideráveis. A família e amigos devem incentivar o convívio social da pessoa com depressão. Fiquem bastante atentos e revejam esse curso para você conseguir ajudar pessoas próximas e perceber que ultimamente tem estado mais perto de você. Faça a sua contribuição. Faça a diferença na vida de alguém. Atente-se aos sinais. Pode ser que ele não se distanciou para te ignorar. Ele pode estar precisando muito de você. E se esse curso fez sentido para você, compartilha com outras pessoas. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos viver com mais alegria e com mais amor.